Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de São Romualdo, abade, grande santo. E também os meninos, meninas vão receber Nosso Senhor por primeira vez, certo? Então o padre vai continuar falando de um tema que as senhoras ontem, umas ouviram ontem. Então o padre vai lembrar um pouco para que os que não viram o sermão de ontem possam alimentar suas almas e continuarmos com o tema sobre o dom da piedade que havíamos falado. E hoje vamos ver a importância e a necessidade deste dom. Nós havíamos dito que o dom da piedade faz parte da virtude da religião, que está junto com a virtude da justiça, que produz em nossos corações uma afeição filial para com Deus nosso Senhor e uma terna devoção para com as pessoas e coisas divinas, para nos fazer cumprir com santo fervor os nossos deveres religiosos. Com esta definição se juntava o que é o dom de piedade. Então nós explicamos que a piedade nos faz ver Deus como bom Pai, então exige a obediência nossa para com Deus nosso Senhor, mas também vimos que como nós vivemos no mundo rebelde, então a obediência para nós diz pouco. Então o dom de piedade vai fazer com que vejamos a Deus como o Pai por excelência e vai fazer com que sejamos filhos leais, fiéis a Deus pela obediência, que talvez nós não conhecemos porque vivemos num espírito de rebeldia, mas a piedade tem esse poder de fazer com que conheçamos Deus como Pai verdadeiro e nos faz como filhos verdadeiros. Um filho verdadeiro é um filho obediente. E assim seremos realmente obedientes a Deus nosso Senhor. E depois vimos que esse dom de piedade, ele vai fazer com que as coisas sagradas e também as pessoas sagradas e tudo que é sagrado seja honrado. Por isso, lhes explicava da piedade dos senhores para com os sacerdotes, por isso seja a mão do sacerdote, a piedade nossa para com o altar e as coisas de Deus, por isso nós cuidamos, e etc. Então vamos ver agora a necessidade desse dom de piedade, porque é uma coisa importantíssima. Antes da apostasia, de perder a fé, não só se perde a fé e este mundo não se fez apóstata da noite para o dia, é um processo gradativo. Primeiro que começaram a maltratar o Deus. Então, deixaram o Deus preso dentro de uma sacristia. As leis deixaram de ser leis segundo a lei de Deus. Os costumes deixaram de ser segundo a lei de Deus. E assim Deus ficou como recluso, ou deixaram assim preso somente dentro das igrejas. Até o dia que o inimigo de Deus falou, não, vamos destruir também, porque Deus não tem direito de ter uma casa entre nós. E aí destruíram as igrejas. Veio a Revolução Francesa, Mexicana, Espanhola, que destruíram não só as igrejas, mas os corpos dos santos e queriam matar todos os católicos porque são templos de Deus, ou seja, tem que acabar, destruir com tudo que for de Deus nosso Senhor. E tudo começa com a impiedade. Então é verdade que tem gente católica que crê em tudo que nós cremos, sem lugar a dúvida, mas só que elas não tratam Deus com piedade. Então Deus é maltratado, mesmo que ele crê em Deus, mas se não tratam ele com esse carinho que é a piedade, então vai fazer com que, não tendo carinho reverencial para com Deus, nosso Senhor vai ser maltratado. E depois de maltratado, destronado. Depois de destronado, escravizado. Depois de escravizado, vamos sentenciar e vamos dizer, na apostasia, Deus não tem o direito de reinar e nem muito menos de viver entre nós. E aí é quando começam a destronar Deus. É o mundo que nós vivemos. Então a necessidade desta virtude é para que nós nunca, jamais, ajudados pela graça de Deus,
percamos a devoção e o respeito para com Ele. E este dom é o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai soprar na nossa alma, em direção do céu, em direção de Deus, este vento que vai fazer com que esta alma, com este sopro do Espírito Santo, seja submissa a Deus, mas de bom grado. Porque o dom de piedade faz com que nós degustemos das coisas de Deus. Tenhamos gosto de rezar. O dom da piedade vai dar gosto pela casa de Deus que hoje nós abençoamos. Rei Davi dizia: Senhor, quão agradável está nos teus tabernáculos. Um dia vale por 1000. E por que ele diz isso? Porque ele tinha piedade. E quando ele transladou a casa de Deus, que era naquele então era móvel, era uma tenda, e ele ficou muito triste porque ele tinha o palácio de onde reinar e Deus não tinha um templo para viver entre eles. Então ficou numa casa e Deus tinha castigado o rei Davi que ele não ia construir uma casa porque ele tinha cometido um adultério. Então Deus vai permitir que o rei Salomão construa a casa de Deus, sua casa e seu templo. Pois o rei Davi vivia aflito de saber que Deus não tinha um teto. E por quê? Porque ele era piedoso e sabia quem era Deus e que Deus tem o direito de ter um lugar e dali reinar sobre as almas. Todos os cristãos necessitam deste dom para cumprirem com alegria e fervor os seus deveres de religião para com Deus. Duas qualidades importantes, a alegria e o fervor. Tem uma frase que diz que um santo triste é um triste santo. É santo, mas é triste. E o Espírito de Deus causa alegria na nossa alma, mas não dissipação. É outra ideia. Nós pensamos que a alegria é ficar rindo o dia inteiro, contando bobagens, estupidezes. Não, a alegria é algo muito mais do que isso. E é o Espírito de Deus que causa alegria nas almas. Os santos eram felizes. O céu é a felicidade por essência, que estar com Deus. Então as almas que têm Deus, que honram Deus e tratam Deus como Ele merece, não podem ser almas tristes. A piedade causa alegria. E esta alegria, para não ser uma alegria vã, ela está junta com o fervor. Assim que a alma alegre por Deus e com Deus, ela também está acesa, como uma vela na presença de Deus, que se consome iluminando, mas é para a glória de Deus. Uma alma sempre efervescente de servir, amar a Deus nosso Senhor. E o fervor fará com que cumpramos os deveres de religião para com Deus, de respeitosa obediência para com os superiores, quando é o caso de almas religiosas, mas é o caso dos meninos para com seus pais, por exemplo. Nosso caso para com o Estado, obedecer às leis justas, e as que não são justas nós não obedecemos porque não são de Deus, e Deus é justo em todos os seus decretos. E sem Ele, sem o dom de piedade, trataríamos Deus como... Sem Deus, sem o dom de piedade, nós não trataríamos Deus como um Senhor. A oração seria uma carga mais que uma consolação. As provações providenciais apareceriam como castigos severos e até injustos. Isso é interessante. Tinha um santo chamado São Luís de Montfort, em que ele teve todos contra si. E o mesmo São Romualdo. Ele viveu, São Romualdo, o santo que celebramos, tentado pelo diabo sempre, caluniado, e os outros abades e monges tinham inveja dele. Essa foi a vida dele de superar. E Deus, para premiá-lo, fez com que ele vivesse 120 anos. E nós nos queixamos. Nenhum de nós viveremos tudo isso com tantas tribulações. Mas ele era feliz, porque estas coisas e pessoas não foram capazes de tirar Deus da alma dele. E ele virou o que ele virou, santo. E os inimigos dele, nós nem sabemos quem são, porque os inimigos passam. E somente as coisas de Deus permanecem. E hoje ele está no céu e nos altares. São Luís de Montfort, quando não tinha tribulação, nenhuma perseguição, ele mandava rezar novenas lá no mosteiro beneditino para que Deus enviasse perseguições sobre ele. Ele tinha uma santa alegria. Não é um masoquismo, como um homem moderno, mas uma santa alegria de saber que se estamos sendo atribulados é porque estamos com Deus, e quando estamos com Deus é indispensável sofrer muitas tribulações no serviço de Deus. Então, se temos o dom de piedade, essas tribulações também serão saboreadas pela nossa alma, como um amargo,
mas saboroso prato que Deus dá com tribulações para deixar-nos fortes, robustos, sadios. Se não temos piedade, toda aprovação será vista como um castigo, uma injustiça, a tal ponto de dizer, Senhor, mas eu rezo tanto e ainda eu passo por isso. E tem gente que não reza e não faz nada, nem tenta vos servir, nem acredita no Senhor e vive em paz. Essas afirmações acontecem muito, talvez vocês são pequenininhos, não chegaram a esse ponto e nem deve, mas os adultos às vezes se queixam disso. E sabe o que é isso? Falta de piedade. Porque se nós amamos a Deus, nós beijamos a mão que faz carícias e também a mão que nos corrige, porque é a mão de Deus. Sob o influxo deste dom, pelo contrário, aparece-nos Deus como um Pai, é como uma filial alegria que lhe tributemos as nossas homenagens e uma doce submissão que beijemos a mão que se nos fere com doce submissão. Beijamos a mão que nos fere para nos curar, que nos bate para nos corrigir e que nos também faz carícias, porque Deus é o mais carinhoso de todos os pais e mães que possam, juntando todo o afeto de todos os melhores pais e mães, não chega a um átomo do que é Deus para com todos nós. E esse dom também é indispensável, obviamente, para religiosos, para almas consagradas, porque a vida do religioso, do consagrado a Deus, é uma vida exclusiva de Deus. E se nós não tratamos, os que vivem perto de Deus, não tratam Deus bem, quanto mais aqueles que estão mais distantes de Deus pelos seus deveres. De tal modo que as vidas das pessoas consagradas que servem exclusivamente a Deus deveria ser um estímulo para aqueles que estão longe de Deus e dizer, nossa, eu devo pedir mais devoção a Deus porque tal religioso ou tal sacerdote tem tanto fervor de alma. Nós deveríamos ser assim, mas infelizmente falta esse sopro. Não que o Espírito Santo não sopra, mas às vezes nós podemos resistir a esses impetuosos ventos dos dons do Espírito de Deus. Como que cultivamos este dom de piedade? Como fazer para que esse dom esteja e faça todos os efeitos benéficos na nossa alma? O primeiro modo é meditar. Frequentemente os belos textos da Sagrada Escritura que nos descreve a bondade e a misericórdia paternal de Deus para com os homens e sobretudo para com os justos. Em definitiva, nós podemos somente olhar um crucifixo todas as manhãs, ficar 5 minutos olhando as chagas de Cristo, porque o crucifixo é a Sagrada Escritura totalmente cumprida. A paixão de Cristo é o Antigo e Novo Testamento cumprido, posto aos nossos olhos. E as chagas de Cristo são capazes, por si só, das almas que vão lá a contemplar, de deixar a alma totalmente submissa em piedade e amor a Deus nosso Senhor. É o título de Pai com que os justos tratam a Deus. E nosso Senhor entrega a sua... Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Este espírito totalmente de submissão absoluta ao eterno Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, disse nosso Senhor. E nós vemos a vontade do eterno Pai ao extremo do sacrifício da cruz e nosso Senhor, eis que estou aqui para fazer a vossa vontade. Sempre foram as palavras de nosso Redentor. Então a alma que vai, como um passarinho vai de manhãzinha beber água por aí, então as almas piedosas que vão como um passarinho beber do sangue das chagas de Cristo, toda manhã no crucifixo, olhar e ver uma realidade que deve ser também a nossa, crucificados até a morte por nosso Senhor, a nossa alma realmente fica incandescente de amor a Deus. O segundo modo é transformar as nossas atitudes, as nossas ações ordinárias em atos de religião, fazendo tudo para agradar a Deus nosso Pai. Assim como se transforma a nossa vida inteira em oração e, por conseguinte, no ato de piedade inteira, de piedade filial para com Deus. Como que fazer isso concretamente? Antes de comer, um sinal da cruz. Depois de comer, o outro sinal da cruz. Quando nos levantarmos pela manhã, bendito seja Deus, um dia a mais para ganhar para a nossa salvação, oração da manhã. Antes de dormir, que é uma coisa tão necessária, tão natural, oração da noite. É um terço rezado. Antes de estudar, um sinal da cruz para pedir a Deus a graça de sair da ignorância.
E depois de estudar, agradecer a Deus porque nós saímos de um mal, a ignorância é um mal, e fomos instruídos, seja nas verdades naturais, seja nas verdades sobrenaturais. E assim, cada coisa feita com uma dose de ato de piedade e religião, um sinal da cruz, uma oração, uma jaculatória, fará com que a alma esteja cada vez mais piedosa. Assim, meninas, meninos e meninas que vão receber nosso Senhor, se nós não tivermos piedade hoje, que vocês vão receber nosso Senhor por primeira vez, piedade não é ter dó de nosso Senhor, é também ter dó de nosso Senhor, porque Ele é realmente muito maltratado no sacramento da Eucaristia. Por almas que não comungam e por almas que comungam muitas vezes indignamente, com pecados mortais, com alma suja, e por almas também que comungam sem estar em pecado, mas comungam com impiedade, comungam por costume, comungam por vaidade, e outros comungam por comungar. E nosso Senhor é maltratado, porque a impiedade é um maltrato de Deus. É judiar de nosso Senhor. Vocês vão recebê-lo por primeira vez, então trate nosso Senhor bem. Nosso Senhor ama duas virtudes sobremaneira, a pureza de alma. Por isso vocês estão de branco. Se a alma de vocês não tiver dessa cor, é sinal que não está uma alma verdadeira digna de nosso Senhor. Por isso nós nos confessamos antes, para alvejar, deixar nossas almas mais brancas que seus vestidos. E depois, agradecimento. As almas agradecidas a nosso Senhor, as almas que sabem sempre agradecer, Deus não se deixa vencer. Ele é mais generoso ainda e dá muito mais. Quanto mais gratidão, mais graças. Somos gratos pelo que recebemos, Ele nos dará mais. Verdade que vocês têm poucas missas, pouquíssimas. Mas se nós somos gratos a Deus, com um espírito de piedade, Ele dilatará as possibilidades e fará com que tenhamos mais. E se isso não acontecer, Ele virá do céu pela comunhão espiritual que nós desejamos comungar ao nosso Senhor, Ele também se dá às nossas almas e a nossa alma nunca morrerá de fome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer sacramentalmente pela Sagrada Hóstia que vão receber daqui uns instantes, quer espiritualmente pelo desejo sincero de o receber. E é a piedade que fará que, quer espiritualmente, quer sacramentalmente, nosso Senhor esteja sempre nas nossas almas, mas esteja sempre bem tratado como merece a majestade de nosso Senhor. Então, peçamos a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o exemplo perfeitíssimo de todas as virtudes. Depois da primeira comunhão de Nossa Senhora, que foi quando ela disse o sim, eis a escrava do Senhor, aí o Verbo se fez carne. O menino Jesus está dentro do útero de Maria Santíssima. O que Nossa Senhora foi fazer? Cantar o Magnífica. É o agradecimento e ação de graças. A minha alma glorifica ao Senhor e etc. E assim nós devemos fazer hoje. Vamos comungar aquele Verbo encarnado e vamos depois ter que fazer nossa ação de graças. É necessário, é uma obrigação, mas com devoção será uma ação de graças realmente sincera e atrairá mais graças para nosso Senhor. Louvados mais graça de nosso Senhor para nossas almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.